Fala pessoal, estamos começando mais um Inforcast, podcast da InfoRede. Hoje vamos falar sobre o tema de transformações digitais, que está em alta no mercado. Estou aqui com o Gabriel. Tudo jóia? Prazer, meu nome é Gabriel, sou o gerente de TI da InfoRede. Nosso tema de hoje sobre transformação digital no meio corporativo é o terror para grande parte das empresas. Porque hoje você falar sobre transformação já gera um O certo. caos, Não é nem caos, eu acho que gera um certo. Fugiu a desconforto? palavra. Desconforto? Não, gera uma certa tensão. Pode Aham. ser, assim. Gera desconforto também. Porque aí você mexe com muita coisa que muitas pessoas que não, se não estiverem envolvidas, não dá certo. Sim. E aí, falando de transformação digital, o que é a transformação digital? Nada mais é do que você tirar aquilo que era manual, Repetitivo. repetitivo, antiquadro, digamos assim, e transformar em algo atual, tecnológico, digital realmente. Um exemplo que eu gosto de dar é o do fax. Antigamente eu usava fax, hoje em dia é e-mail. Então Sim. é uma transformação Usar digital. a tecnologia que tem para melhorar nas atividades do dia a dia. Exato. E aí para o meio corporativo, a gente tem diversas barreiras, né? Primeira barreira é o seu planejamento. Você tem que ser bem planejado para você fazer uma transformação Sim, digital. não é da noite pro dia. Exato. Segundo é as barreiras de pessoal mesmo, aderência ao plano de A transformação, mudança, que é. que vai mudar. Então, assim, a pessoa que fazia aquela função, passou 20 anos fazendo aquela função, e depois você chega e fala assim: não, não é mais assim. Você agora tem um sistema para alimentar. Meu amigo, Até a você. pessoa adequar aquilo no dia a dia é um processo. E é um processo que, se ela não tiver afim mesmo de fazer, o sucesso daquele projeto ali vai Não por água vai. abaixo. Não tem muito o que fazer. Precisa da colaboração de todos, De né? todos, engajamento de todos. Exato. Isso tem um custo. Então você tem que levantar o custo, você tem que levantar o melhor momento, porque isso gera um tempo, precisa de um tempo para isso. Além do, aí tem o pré, o durante e o pós. O pré do planejamento, o durante, que é a fase de implantação mesmo, Sim. e o principal é o pós. Por quê? O que adianta você fazer uma transformação dentro da sua empresa para algo tecnológico? Você tem o pré, você gastou aquela energia toda para planejar e fazer a coisa O acontecer. investimento, Você investiu tempo, dinheiro, esforço, sim, conseguiu colocar para implantar, deu sangue, cronograma, fazendo tudo certinho, para no pós ali ninguém aderir. Então você perdeu aquele investimento, você perdeu o tempo realmente exato. daquilo. Então, assim, são É. desafios que têm que ser calculados, tem riscos a serem calculados, mas que, se você imagina que seja para o bem da empresa, A flui. empresa vai evoluir, né? Não adianta nada a empresa comprar um software, por exemplo, comprar uma ferramenta e achar que está tendo transformação digital, se não, além de comprar, se não utilizar, se não colocar no dia a dia, se não melhorar as tarefas, deixar com que seu dia a dia seja mais produtivo e tudo mais. É uma mudança cultural. Você tem uma mudança radical, porque você muda a cultura, você muda processo, você muda dinâmica, você muda pessoas, você muda ferramentas, você muda muita coisa. Então, assim, Exato. para uma empresa que. Um exemplo que eu falei, tipo assim, de pessoas que têm 20 anos já, que fazem a mesma coisa, você vai lá e implanta uma melhoria, principalmente tecnológica, porque o que o pessoal tem de aversão à tecnologia é uma coisa de doido. Eu lembro da época da mudança de sistemas operacionais que, assim, pra gente é simples, mas pro usuário final às vezes não é. Assim. Do Windows 7 pro Windows 8, do Windows 8 pro 8.1, do O 8.1 8 pro foi o mais 10, diferente, né? tanto que não teve adesão. É, Do 10 pro 11, assim, do 7 pro 11 não teve tanta diferença, mas o que o pessoal reclamava de um botãozinho que é, mudava. Porque assim, no final, realmente, seu dia a dia mudou. Suas tarefas que você gastava ali 5 minutos, você vai começar a gastar 20.
Mas é no início, porque Sim. depois se você pegar o ritmo, você vai É, continuar no depois 5. o que você gastava 10 com a ferramenta antiga, com as repetições antigas, com as tecnologias, você vai gastar 2 3. No começo você vai gastar 20 para você aprender, para ver como é que é, mas depois vai muito mais rápido. Exato. E assim, é algo que se as empresas não aderirem, vão ficar para trás e mais do que ficar para trás, vão começar a fazer serviços desnecessários. A gente até falou sobre isso no episódio 3 que a gente estava com o Com o Eduardo, Eduardo. sobre IA. Que a IA é um facilitador para a transformação digital, mas a IA não é a transformação Sim. digital em si. A transformação digital ela é mais simples do que a gente imagina. É uma coisinha muito básica. É usar a ferramenta para te ajudar a fazer tarefas do dia a dia, Exato. independente de qual seja a tarefa. Seja assim, um exemplo básico de uma transformação digital que eu tive, por exemplo, e Aham. foi recente. Eu era muito adepto ao papelzinho, então minhas tarefas eu colocava no papelzinho. Hoje eu já tenho o Trello, que é para Aham. fazer toda a minha gestão ali do que eu preciso fazer. É uma transformação digital. Então, Exato. assim, não só do grandioso, de uma implantação de uma IA para É. automação de todos os meus processos, de um sistema RP ou CRM que vai controlar tudo da minha empresa. Aham. Não, começar do simples. Independente do tamanho da tarefa. Um Exato. exemplo que o Eduardo deu foi usar para fazer roteiro, documentos. Antes ele, a equipe dele fazia manual, né? Fazia tudo lá, as capas, os escritos. Hoje coloca o modelo na IA e a entrega tudo de acordo com as alterações que você pede para fazer. Sim, e é assim, é do básico mesmo. E assim, até uma coisa bacana, quando você começa do pequeno, principalmente para empresa, sei lá, independente do porte. Quando é maior é ainda pior, mas dependente do porte, você coloca um básico ali, sei lá, o Trello, por exemplo. Uhum. Que eu, para quem não sabe, o Trello é uma ferramenta de Gestor de gestão de tarefas. tarefas mesmo, onde você coloca os quadros e aí você coloca a metodologia que você quer. Metodologia Scrum, metodologia Kanban, Lista, de enfim. lista. Então, um exemplo meu é o a fazer, fazendo e feito. Então, tudo que eu tenho para fazer está numa lista, tudo que eu estou fazendo está numa lista e tudo que está feito está em outra lista. Se eu, um exemplo, aqui na InfoRede o pessoal começa a falar assim, vamos adotar essa medida aqui para melhorar e tudo, depois compartilhar a tarefa para cada um. Aí você sente a aderência do seu público. Sim. A aderência foi alta. Então, tipo assim, eu não tive tanto impacto para fazer uma implantação simples. Ok. Então eu já começo a pensar nas melhorias que vai ter um impacto maior. Ou se não, não. Se para o simples foi ruim, ou eu penso em mudança de processos antes de fazer uma implantação, Aham. para fazer uma transformação desse tipo, ou eu penso em mudança de pessoas, de setores, enfim. Uhum. É assim, aí vira um planejamento estratégico realmente do que deve ser feito. Sim. Mas eu acho que assim, não tem como. É o futuro, é a Não evolução, tem como fugir, vai chegar. vai Se chegar. você adequar agora, é mais fácil, né? Que você já entra nesse ritmo mais cedo, mas querendo ou não, vai chegar para todos. Assim, pensando como gestor, você começa a ter mais melhorias, mais benefícios do que malefícios, e você tem que mostrar isso também para os colaboradores. Se você Exato. otimiza seu tempo fazendo algo que a empresa está disposta a mudar, por exemplo, com isso, você começa a mostrar mais serviço em outras partes. Então, se eu não preciso mais todo dia ler um relatório, por exemplo, Você ganha tempo. eu ganho tempo para pensar em, sei lá, o tempo que eu gastava com o relatório, eu vou começar sei lá, mudar algum processo, vou melhorar algum processo meu Uhum. e vou mostrar isso para minha gestão, para minha diretoria, e isso acaba revertendo para você, é algo natural. Então, Exato. assim, você vai reduzir seu tempo, logo você vai reduzir custo para a empresa. Vai ter uma qualidade no que você está fazendo com a ferramenta própria, né? Que você está Exato. usando. E assim, e você vai reverter isso para você. Então vira não só algo para a empresa, vira para você também. Fora que é Exatamente. conhecimento, né? Quando a gente implanta qualquer coisa, é conhecimento. Se você hoje você está com a empresa X com o sistema X,
amanhã você vai para a empresa Y com o sistema Y, aí você vai para a empresa Z que usa o sistema Y, por exemplo. Pô, aquela adequação ali, aquele processo de ambientação com o novo software, você já cortou, ou seja, você já tem conhecimento do software, você já tem conhecimento do dia a dia ali dentro daquele ambiente tecnológico. Uhum. Então, assim, você está ganhando, e é conhecimento. Sim, é essa a vantagem. Os erros comuns que acontecem normalmente é, por exemplo, uma falta de planejamento antes, aí acaba que descobre, vamos falar, problemas, interrupções durante o processo que aí atrapalha na implantação, né? Além disso, achar que, por exemplo, comprei um software, uma tecnologia, vai resolver tudo. Não, além de você comprar, você tem que utilizar aquela ferramenta com as utilidades que ela te fornece e colocar isso no seu dia a dia para você encaixar tudo ali para melhorar as suas demandas, né? Sim, definir a prioridade ali do processo, por exemplo, do que você precisa ter maior aderência, quais são os próximos passos. Eu acho assim, o sucesso dessa implantação, primeiro, é você cativar todo mundo falando assim, isso é para mudar o dia a dia de Sim. vocês. A qualidade de trabalho de todos. Exato. E aí você começa a cativar os colaboradores que são peça-chave. Aí você vai introduzindo aos poucos a ferramenta, a solução, a tecnologia, até você conseguir assim essa aderência. Aí pronto, aí você começa a fazer um planejamento mais incisivo. Sim. E assim, tem que ter muito essa visão de que toda mudança no início gera Um um transtorno. transtorno. E existe, É por um bem maior, né? sim, e existe a questão também da expectativa. Tem muitas empresas que são imediatistas. Uhum. Se eu estou implantando um sistema, por exemplo, hoje, semana que vem eu já quero ter um resultado palpável. Não é assim também. Do dia pra Pode noite. demorar. Isso aí faz parte também do Do plano e processo. tem que ter, dentro do planejamento, essa questão do plano, de retorno mesmo. Daqui quanto tempo a gente vai ter um retorno palpável de tempo, de processos e, consequentemente, monetário. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado para evitar o transtorno e para ter realmente um Sim, sucesso. sim. A InfoRede ajuda as empresas, os clientes que a gente tem, novos clientes também, a fazer esse planejamento, né? Fazer o planejamento, o cronograma da pré-configuração, da pré-implantação, da transformação, quais ferramentas vai utilizar, como é que vai utilizar dentro do dia a dia, o que que vai mudar, o que que tem que passar para os funcionários que eles vão começar a fazer. Faz todo esse acompanhamento para esses transtornos que a gente disse que tem, para ser o mínimo possível, né? O impacto ser menor e ocorrer tudo da melhor forma. Exato. E assim, no meu ver, quando você tem uma equipe de TI dedicada para aquilo, você consegue focar para quem realmente conhece, entende, vai dar uma direcionada melhor. Sim, Uma empresa hoje que quer fazer uma transformação digital, algum processo tecnológico, vai ter sucesso se fizer por conta própria? Pode ter, sim, mas às vezes pode gastar um tempo maior. Então, sim. se você tem ali uma empresa focada naquilo, uma empresa que te acompanha todos os dias, sabe qual que é a sua cultura, quais são os seus pontos forte, fraco, Os tipos de funcionários, por exemplo. exato, os tipos de tecnologia, Uhum, qual que é a sua adesão, fica mais simples, sim. porque você vai ter alguém focado para aquilo, que não vai boicotar, digamos assim, que não vai sabotar o Uhum. processo por, não, eu sei que o setor X, a fulana de tal não vai ter essa adesão, então eu não vou nem tentar ali. Não, Isso vai ser uma cobrança feita de fora, né? Por uma exato. empresa especializada que está olhando o todo para fazer uma entrega não só de um setor, de um funcionário, mas uma entrega coletiva para que toda a empresa faça transformação para entregar um produto melhor. Exato. E a continuidade também, né? Porque Exato. quando você tem uma empresa que te acompanha depois de uma implantação, fica mais simples. Porque você tem com quem contar. Ah, deu problema em tal coisa depois da implantação. É muito mais fácil você chegar e falar assim, tá vendo? Não era para acontecer. É, Mas às vezes é porque você não tem o conhecimento de como resolver. Aí a sim. empresa vai chegar e falar Aí assim, decide voltar. Não, e vou aí voltar já que tava. você saiu do ponto X para o Y por causa de um problema minúsculo, você Você volta para voltou. trás. Então, assim, uma empresa de tecnologia para acompanhar é essencial. Sim. E quando você tem contratos
principalmente um contrato recorrente com uma empresa que você consegue acompanhar ela desde quando, como ela era até o processo da melhoria, Aham, onde chegou. melhora ainda mais, porque você vai ajustando. Sim, acompanha todo acompanhamento tecnológico da empresa, ver o que que a empresa tem hoje, onde que ela vai chegar, os servidores que tem, as ferramentas, para deixar tudo da melhor forma possível, né? E assim, pensando nos nossos clientes, o que a gente vê mais de desafiador hoje não é nem a questão de quanto custa, de quanto eu vou precisar investir. É realmente a questão da cultura. E não existe receita de bolo. A gente vê assim, em alguns clientes que, às vezes, a empresa tem o pensamento X, aí dentro da empresa tem os setores. Aí o setor X tem um pensamento diferente, só que dentro desse mesmo setor tem um colaborador que pensa diferente. E assim, aí são um mundo diverso, normal, Uhum. mas que aí por conta de um que não aderiu, aí contamina, Vai entre infectando os aspas, outros. o setor, que aí contamina a empresa, e aí acaba Quando que vê, tá todo mundo desanimado. não acontece. Sim, Isso vira meio que uma ameaça. A transformação tecnológica, assim, vira uma ameaça. Porque a pessoa começa a pensar, eles vão me ver como incapacitado. uhum. Mas não. Beleza, eu não conheço de tudo. Eu tô longe de conhecer de tudo, mas que eu posso fazer para melhorar? São tentativas para. O que eu vou precisar para, tipo assim, ser melhor naquilo que eles estão me propondo, Uhum. sabe? Acho que é mais esse pensamento. E pensar o que vai melhorar para mim. O que melhora para a empresa, melhora para o colaborador. Não tem como. Sim, A métrica é tipo, é essa. sim, sem dúvida. A InfoRede é um exemplo que a gente pode citar, né? Tá tendo uma transformação digital, que a gente está tendo a mudança do software, né? O ERP, que tá no começo não tem como. Tem reuniões de alinhamento, a pré-implantação, né? O acompanhamento, então demanda muito tempo, esforço de todos os funcionários para aderir toda essa ferramenta nova, ter o acompanhamento, entender como é que a nova solução vai funcionar, o jeito que fazia antes e a forma que vai fazer daqui para frente, isso tudo tem que ter um empenho para fazer acontecer, senão não encaixa no dia a dia, né? Sim, e assim, o, a parte de implantação, por exemplo, de um sistema ERP, nós vínhamos de um sistema, Sim, estamos migrando para outro. Isso é transformação digital? De certa sim, forma, sim, porque é uma melhoria onde a gente está colocando mais coisas, mais funções, mais melhorias mesmo. sim. Então vira uma transformação, não deixa de ser uma transformação. E essa transformação, assim, o foco dela, por exemplo, resumindo, seria um exemplo, melhoria na gestão que impacta em entregas. Exato. Então a transformação digital tem isso, esse viés também de tipo assim, como que eu vou ficar em relação ao meu mercado? Porque Uhum. você tem as melhorias internas que refletem fora da empresa também. Um exemplo, se você otimiza seu tempo com melhorias internas que você usa menos tempo, por exemplo, para uma proposta, para lançamento de faturamento, algo Sim. do tipo, automaticamente você consegue jogar isso para o consumidor final. E Na, assim, você vai prestar o serviço muito mais rápido, um serviço de qualidade, sim. porque você vai otimizar isso. E isso com os concorrentes também, tipo assim, vendo em forma dos concorrentes, o concorrente não vai conseguir prever, tipo assim, o que eu vou, tipo, não consegue te mapear. Como que é a entrega da InfoRede? Tem Uhum. como, porque, tipo assim, cada entrega vai ser uma, porque o meu processo vai ser diferente. Sim. Isso entra muito também no tamanho da empresa, né? Por exemplo, a empresa é criada, tem um tamanho X com um sistema X, por exemplo. A partir do momento que a empresa vai crescendo, vai aumentando suas demandas, funcionário, acaba que aquele sistema pode chegar a um ponto de não ser adequado mais para atender as suas necessidades do dia a dia mesmo. Por exemplo, você tem 30 funcionários, o tipo de serviço com ordem de serviço, proposta, tudo dentro do sistema. Hoje em dia, a empresa
atende outras demandas, outros ramos que não tem nesse sistema. Acaba que você tem que mudar para outro, para adequar, para continuar fornecendo o melhor tipo de serviço, melhor qualidade, e além das funcionalidades que o novo sistema vai te fornecer para você entregar um produto melhor para o cliente, né? Exato. E assim, pensando no cliente, uma transformação digital para quem mexe direto com o público é muito palpável. Uhum. Hoje um cliente vai te procurar como? Rede social, é sempre na internet, é Sim. sempre de fora. Site, Então, assim, você fazendo a transformação básica, eu tenho um cartãozinho, um bannerzinho, um panfleto que eu distribuo. Você tem um alcance de X pessoas. Quando você faz a sim, transformação para o digital mesmo, tem um site, eu tenho uma rede social, eu tenho algo assim para fora, seu alcance aumenta demais. E os clientes, eles procuram isso. E aí você consegue utilizar isso como uma ferramenta para captação de novos clientes, ou para captação de novos nichos, ou lançamento de novos produtos. uhum, Entende? Tipo, isso vira um aliado muito grande, além do só o interno. Isso reflete muito para fora. O sucesso de uma empresa, quando ela tem essa transformação, é, eu acho que assim, não é a chave do sucesso, mas você fica é muito um grande perto. passo, né? Exato. Você começa você fica à frente. Uhum, Ou pelo menos nivela, né? Porque hoje em dia quem não é visto não é lembrado. Então, exato. se você não tá no meio digital, é muito difícil você ter relevância no mercado. E a relevância é o que vai definir o seu sucesso. E Sim, pensando como as empresas podem utilizar os melhores recursos para uma transformação digital, eu penso que tem a questão do IoT, por exemplo, sim. que é meio que uma novidade para muitas pessoas, mas para vários segmentos já é uma realidade. Coisa do dia a dia já, né? Exato. A IoT nada mais é do que a internet das coisas, ou seja, qualquer coisa hoje pode virar uma ferramenta através de sensores, através de software, através de integração. Tem várias aplicações para isso, né? Sim, um exemplo é o portão eletrônico, por exemplo. Comparando com a transformação digital, antes era feito manual. Você ia lá, abria o portão, puxando e tudo mais. Hoje em dia tem motores com sensores que conecta com o controle que a pessoa tem. Apertando um botão já aciona, aí o controle já começa, o motor começa a rodar e vai abrindo um portão. O outro exemplo, por exemplo, que eu tenho em jogadores, por exemplo, tá jogando, tem GPS. Se vocês perceberem no colete, alguns têm colete no peitoral aqui, que calcula a quantidade de km que o jogador correu no campo, todas as informações corporais, e isso que quem faz o acompanhamento deles consegue ter um resultado para ver se ele tá bom para jogar no próximo jogo, se teve alguma lesão, alguma coisa assim. São informações que são úteis para ter qualidade. Exato. No nosso dia a dia tem IoT, hoje em dia tem sensor de luz, sensor de persiana, Sim, tem airfry, você chega hoje, você já coloca lá no aplicativo para sua máquina de lavar, por máquina de exemplo. lavar começar a lavar, ou quando você chegar o ar-condicionado está em tantos graus. E isso assim, se é bom para nós no dia a dia, imagina para as indústrias. Sim, Então na indústria tem muito. hoje em dia existe a indústria 4.0, que é a inovação tecnológica dentro da indústria. Sim. Então assim, tudo que é manual, tudo que era muito arcaico dentro de uma indústria, a adesão é pior. Repetitivo também, né? Sim, e dentro da indústria, a adesão é pior. Os processos são extremamente repetitivos. Então, às vezes, você precisa de uma mão de obra para a pessoa ficar lá medindo temperatura da máquina, medindo o ruído da máquina, fazendo, tipo, Um acompanhamento. você tem que parar uma máquina, por exemplo, para ver se tem precisa fazer alguma troca de correia, do que for. Hoje em Uhum. dia não. Com a IoT, por exemplo, existe um sensor que você coloca nessa máquina e ela vai te falar o desgaste dela, a vida útil dela, o tempo
que está sendo gasto, temperatura, ruído, isso tudo manda para um portal, nesse portal já faz o tratamento de dados e te entrega assim a informação completa. Sim, tudo Então, pronto. hoje, dentro do meio corporativo, a gente tem várias aplicações e dentro de uma indústria, então, assim, muita informação. E agora pensa no tanto de investimento que esse pessoal tem que fazer se eles fizerem de uma vez só. Não tem como, Não né? tem Vai como. fazendo em partes. Exato. E assim, aí daqui a pouco, eu espero, do fundo do coração, nós vamos ver esse episódio em 2046. Algo que a gente fica pensando assim, nossa, sei lá, algo que a gente pensa que é muito distante, que hoje em dia já é muito realidade. A gente vai falar assim, nu, A gente já nem imaginava temos. lá atrás, né? Exato. Sim. E daqui a pouco ó, a profissão do futuro vai ser realmente o cara que pensa Que com... para O essas soluções. cara que configura o IoT, por exemplo. Isso, exato. É o cara que vai pensar, ou o cara que vai pensar no IoT 2.0, numa coisa, Quem numa sabe, né? novidade. Daqui a pouco só o tempo dirá, meu amigo. Pessoal, vocês aí que acompanham todo o episódio, se na sua empresa ou você particular mesmo quer automatizar, colocar a transformação digital no seu dia a dia para automatizar tarefas, melhorar suas tarefas repetitivas, tudo que for para melhorar na qualidade do seu dia a dia, usando uma transformação digital, a InfoRede tá disponível para te ajudar, fazer um acompanhamento, um planejamento, um diagnóstico, te faz todo esse escopo para ajudar a empresa nessa melhoria e na qualidade, né? Exato, vamos pensar em evolução e deixa que essa parte de como fazer nós entregamos. A gente senta, analisa, vê o melhor cenário, vê o melhor momento, vê o melhor custo. Para Isso, entregar, a gente gosta de entregar a solução. E até a nossa missão, que é ser um facilitador. Então exato, tá dentro do nosso DNA isso e pode contar com a gente para a demanda que vocês tiverem. exatamente. Pessoal, terminamos mais um episódio. Fica aí que vai ter cortes, bastante conteúdo para vocês. Tem o link do Instagram na bio e acompanha a gente em todas as redes sociais, certo? Curte, compartilha, comenta. Muito obrigado, por estarem aqui com a gente. Esse foi mais um episódio. Fiquem de olho porque vamos ter o sexto episódio na próxima semana. E contamos com todos vocês. Até Até mais. Tchau, mais. tchau.